Pessoal, beleza? Voltando aqui para mais umas aulas para vocês, dei uma pausa aí, um tempinho aí, porque a gente também tem outras atividades, né? Aqui numa janta aí com a excelentíssima esposa. Então, vamos então agora voltar aqui com as videoaulas. Então, veja que eu já mostrei para vocês aqui o uso, então, aqui na nossa aplicação web, o uso dos recursos de DAO, né, do Factory, das interfaces, show de bola, funcionando tudo. Eu nem vou implementar, pessoal, agora a questão do excluir, do alterar, porque isso é uma coisa que eu acho que seria muito redundante e vocês mesmos podem implementar isso, tá ok? Então isso deixo a cargo de vocês. É só vocês usar a mesma lógica, a mesma ideia aqui, que não tem erro. Então, pessoal, eu vou entrar em um novo assunto aqui, que vocês vão gostar bastante, que é com relação a servlets, tá? Uma coisa que todos vocês já ouviram falar de servlets. E aí, o que é? Para que serve? Como é que funciona? Então, tudo isso aqui a gente vai verificar e implementar isso aqui na prática, tá certo? Então, o que é, pessoal? Nada mais é do que programas, classes, né? Que você escreve ela em Java, normal. E seu significado é pequena aplicação para o servidor. Pessoal, um servlet, ele roda diretamente no teu servidor. A sua função é receber os dados enviados pelo cliente, request, analisar e enviar uma resposta para o seu cliente. Então, pessoal, vejam que quando nós temos aqui essas nossas aplicações aqui, veja que isso aqui, ó, veja que eu venho aqui, mando enviar, eu poderia fazer então com que um servlet recebesse, certo? Essas requisições aqui, ó, no usuário, a senha, o nível de acesso, recebesse todas essas informações, tratasse elas e enviasse elas de volta, certo? A gente poderia criar uma servlet para fazer isso aqui para nós, tá ok? Então, isso te dá um poder muito grande porque você pode fazer o que você quiser, tá certo? Então, os servlets são muito importantes e poderosos, pois com ele você pode executar qualquer tipo de tarefa, como acessar banco de dados, incluir, excluir, fazer cálculos, chamar outras classes, acessar arquivos, enfim, pessoal, o que você quiser, você faz com um servlet. Sendo assim, usando servlets você poderá fazer qualquer coisa mesmo, podendo solucionar a maioria dos problemas existentes em um sistema web, tá ok? Agora que você já tem uma ideiazinha, pelo menos do que é o servlet, então vamos conhecer o seu ciclo de vida, para vocês poderem começar a entender um pouquinho mais, e depois, é claro que na prática vocês vão consolidar então isso que eu estou falando para vocês. Então o ciclo de vida é composto pelo init, pelo service e pelo destroy. Então ele inicializa, tá certo? Ele tem esse aqui é o método dele, né? Tem o service e tem o destroy. Então vamos começar pelo init aqui. É claro, pessoal, na prática depois tudo isso aqui vai ficar mais claro, tá certo? Então o método init é executado quando o container cria um objeto a partir da classe Java que representa esse servlet. Isso acontece antes mesmo de receber as requisições. Esse método é executado quando o servlet é instanciado. Então, quando você chamar ele instancia, ele automaticamente vai executar esse init para nós. Pessoal, tudo isso aqui de forma automática. Então, imagine que o cliente enviou dados para gravar no banco. Aqui no init você poderia efetuar, por exemplo, a conexão com o banco de dados para tratar as requisições assim. Ao receber as requisições do sistema, por exemplo, ó, exatamente nessa mesma situação aqui, ó, eu estou enviando dados, eu botei aqui, usuário sem nível de acesso. Quando eu chamar uma servlet, no próprio método init ele já poderia fazer conexão com o banco, tá certo? E quando eu receber elas, então já está com a conexão aberta já para poder gravar lá na base de dados, tá certo? Que receber as requisições já estaria conectada com o banco, certo? Não se preocupe com ele, pois ele é executado de forma automática pelo seu container, tá certo? O método init somente será invocado uma única vez. Olha que interessante, por mais que você faça novas requisições para o mesmo servlet, tá certo? Então, pessoal, pense bem aqui, ó. Aqui eu vou, por exemplo, vou digitar aqui, usuário, senha, nível de acesso. Mandei gravar, ele chama uma requisição, então, para gravar, certo? Aí, nessa requisição, tem um init lá que faz a conexão com o banco, tá certo? Aí eu mandei gravar. No momento que eu chamar de novo aqui, no momento que eu colocar para um outro usuário uma nova senha e clicar no botão gravar e acionar esse mesmo servlet, ele não vai instanciar ele novamente, pessoal. Ele vai procurar uma instância que já existe, tá certo? E aí o init ele não vai executar de novo. Ou seja, você só vai gravar novamente no banco com aquela
instância que já existe. Isso realmente é uma coisa muito interessante, tá, pessoal? Então o init só é executado uma vez. Por mais que você faça novas aquisições para o mesmo servlet, caso você fizer novas aquisições para o mesmo servlet, ele será redirecionado para a instância já disponível. Dessa maneira são economizados os recursos do servidor que seriam necessários para a criação de novas instâncias de servlets toda vez que chegassem requisições, tá certo? Isso significa dizer que uma única instância de um servlet poderá processar múltiplas requisições ao mesmo tempo. Que bacana isso, hein, pessoal? Show de bola. Então o segundo, service é o principal método, pois ele recebe as requisições HTTP, despacha essas requisições para o método apropriado, tá certo? Supondo que o cliente enviou dados via POST, então o service chama o método do POST. Se o cliente enviou dados via GET, então o service chama o método do GET, assim por diante, tá ok? Então, pessoal, vejam bem aqui, nesse caso aqui, ó, se eu fosse estar usando um servlet para tratar essas requisições, eu botava usuário, senha, nível de acesso aqui. No momento que ele chegasse lá, ele ia identificar, opa, foi através de um GET. Então, ele automaticamente, você pode pegar esses dados e tratar através do GET. Certo? Ele automaticamente envia para um do GET. Então, você iria sobrescrever esse do GET aqui. E aí, com base nisso, você poderia tratar, fazer o que você quiser com essas informações. Tudo isso a gente vai estar implementando na prática já, tá certo? Então, você deverá sempre sobrepor esses métodos dele. De qualquer forma, independente de se for enviar via GET ou POST, esse método sempre será invocado. Então, o service, pessoal, sempre é invocado. Sempre, tá ok? Beleza, vamos finalizar aqui a questão do ciclo de vida aqui com o destroy. Permite a finalização dos recursos alocados pelo servlet. O nome ele já diz tudo, né? Os containers também podem chamar o método destroy para encerrar as instâncias dos servlets carregados depois de um determinado tempo de inatividade. Assim economiza também os recursos do servidor, tá ok? Então, uma instância de um servlet somente será destruída, finalizada, deixando de ficar disponível no momento para atender novas requisições quando o método destroy for invocado. Então, está aqui o ciclo de vida init, service, destroy. Depois, na prática, a gente vai estar mostrando tudo isso aqui para vocês. Certo? Então, o que mais? Servlets. Podemos criar dois tipos de servlets, pessoal. Já que eu estou aqui na teoria, então vou finalizar essa questão da teoria para vocês. Temos o Generic Servlet, que é usado para qualquer tipo de requisição dos protocolos. Por exemplo, tu quer enviar uma imagem, tu quer enviar via FTP algum arquivo, então tu pode usar o Generic Servlet ou HTTP Servlet, que é usado para requisições do tipo HTTP. Então, se você está enviando dados para você gravar no banco como dados normais, via GET, POST, então você vai usar o HTTP Servlet, que é o que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Talvez eu faça ainda algum exemplo sobre Generic Servlet também. Lembrando, pessoal, que as configurações dos servlets no WebXML você poderá ver nos slides 29 a 31. Então, eu já estou aqui no slide 66. Então, aqui eu tenho aqui os slides 29 e 31, onde eu estava ensinando o WebXML. Tá, ok? Vocês devem estar lembrados, então, que eu vim aqui e dei uma pincelada para vocês de configuração. Ainda comentei, pessoal, eu nem seria ainda servlet, mas como a gente estava vendo sobre a questão do WebXML, então aqui a gente vai ter a configuração, tá certo? Que eu vou depois voltar para cá, porque a gente vai criar um servlet e a gente vai ter que vir para cá e estar implementando isso. Então, vamos voltar lá para o nosso lugar aqui, que é o nosso servlet aqui. Beleza? Servlets do tipo HTTP Servlet. Então, além, pessoal, do GET, POST, então nós temos outros aqui, head, com ele você lê os headers, put, com ele você pode enviar arquivo para o servidor, certo? Claro que tem que ter permissão. Delete, você também poderá excluir arquivos tendo permissão, certo? Temos o trace aqui e o options também. Nós vamos trabalhar aqui inicialmente com o GET e com o POST, tá ok? Aí nós temos o HTTP Servlet Request, que é uma interface que herda da interface Servlet Request todos os métodos para atender os parâmetros de requisição. Ou seja, pessoal, tudo aquilo que o cliente enviar, certo? É essa classe aqui que vai estar tratando. Tudo que ele enviar aqui através das requisições, é ele aqui que vai estar tratando, tá certo? Você pode recuperar as informações através do getParameter, tá certo? Da mesma forma que a gente já fez em outras aulas, mas não foi no servlet, né?
get parameter names para pegar os nomes, get header para pegar os cabeçalhos, ou seja, aquilo que você enviar, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui deixa eu ver o que eu tenho aqui, deixa eu pegar o CAD usuário aqui, por exemplo. Aqui o head, tá vendo isso aqui, ó? Essas informações que eu enviar aqui no head, esse meta, content type, content, tudo isso aqui eu poderia estar capturando, então, através desse get header aqui, tá certo? Temos também o get servlet config para recuperar parâmetros de inicialização, que é aquilo que eu ensinei lá no WebXML, né? Que você poderia estar criando parâmetros de inicialização. Vocês devem estar lembrados que aqui no WebXML a gente fez aqui, ó, no WebInf, no WebXML a gente criou o parâmetro, aqui, ó, contest parâmetro, você lembra? Então isso aqui poderia estar recuperando também através do nosso servlet, tá ok? E deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Daí tem a resposta, tá certo? HTTP Servlet Response, que através dele então a gente consegue estar recuperando esses dados, aliás, respondendo, né, os dados. Tá? Então a gente pode enviar header, set header, enfim, tudo isso aqui depois na prática vai ficar muito mais fácil. Vocês podem estar redirecionando através do send redirect para uma outra página, através do modo absoluto ou através do modo relativo, tá, okay? Onde só bota aqui o barra e o nome do arquivo. Alguns aqui de erros, né? Tem aqui o send error, aqui, acho que eu escrevi errado aqui, é send error, né? Fazendo sempre meio que na pressa, na corrida. E aí, esse cara aqui, então, pessoal, vocês devem estar lembrados, né? Que, bom, ele é usado para enviar uma resposta de erro, abaixo segue a lista de constantes para mapear os códigos. Vocês devem estar lembrados que a gente já passou por 2 erros, que foi o 404, né, de página encontrada, e o de 500, quando tinha um erro interno. Então, esses dois aqui, então, tu pode estar enviando através do send error, tá ok? Pessoal, aqui está dando aqui uma introdução ao servlet para vocês, mas com certeza a prática, vendo a coisa funcionar, fica muito mais fácil de entender, né? Então, vamos para a prática agora, nossa próxima videoaula. Um grande abraço, até mais e tchau!